Júlia, vamos aguardar mais um minutinho para as Vamos. pessoas chegar. Meu sim, tá aqui aparecendo, minha gente. Eu me tipo cobri na voz de Maiara. Eu sou dessas. Dessas e não daquelas. Exatamente. Sim, que eu tô bem longe, né, do microfone. Vou abrir aqui já pelo menos eu acompanhar. Aí no Instagram, você vai abrir no Instagram? Não vou abrir nada. Eu vou abrir pra ver você compartilhar. Eu não tenho nada a ver com isso. Não, abra live no Instagram pra gente ficar acompanhando. Porque as pessoas É ficam- isso. Sim. Pronto, aqui ao Sim, vivo. tô aguardando aqui. Pra mim só apareceu Lauane. Seja bem-vinda, Lauane. Ó, pessoal, olha. boa noite. Galega Santos já mandou, temos 10 pessoas. 10 pessoas. Gente, e hoje vai ter uma novidade. Né, Júlia? Diga aí qual é. Bem, já que o Dia das Mães é domingo, né? A gente trouxe. Hoje ganhamos um manicure e pedicure para quem está nos assistindo na live, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, fiquem ligadinhos aí que depois a gente vai falar como é que vai ser para participar do nosso sorteio. Isso aí. Teremos critérios para a pessoa que será ganhadora ou ganhador, né? É. Do brinde. E se um homem ganhar, também pode repassar para uma mulher. Então, e aí, Júlia? Vamos iniciar o nosso podcast, Vamos nosso lá. papo de mulheres. Já tenho aqui umas perguntinhas para fazer a Júlia. A gente tava aqui, ó, chegou, desde 7 horas eu estava morrendo de rir com essa doutora aqui. Porque ela é assim, comentava uma coisa, ela já vinha com 10 assuntos ao mesmo. É porque gêmeos. Tá de gêmeos a garota. Culpa do signo. Tudo é culpa Que o do CRP não me escuta, Conselho de Psicologia. Não, amém. Pronto, Júlia. Então, pra gente começar esse nosso papo hoje, a pergunta assim que não quer calar. Quem é Júlia? Eu também tô procurando a resposta até hoje dessa pergunta. Mas nós somos muitas, né? Não dá pra dizer uma coisa só, né? Júlia é mãe, Júlia é psicóloga, Júlia é estudante, Júlia é amiga, Filha. Júlia é filha. Muita gente me conhece porque eu sou filha, né? Já vem. Se um dia, por exemplo, eu era filha de Marisete, hoje em dia Marisete é a mãe de Júlia. Eu acho muito legal também como as coisas se inverteram. É assim também que eu até ria lá em Santa Cruz quando o pessoal ia se referir. Ah, você é a mãe de Júlia? Daqui a um tempo, sou mãe de João Miguel também, vai ficar um pouquinho mais conhecido. Sou psicóloga, atualmente estou coordenadora do CRAS do bairro São Sebastião, né? Também estou num cargo de gestão. Sou amiga, sou uma pessoa que gosta de cantar, dançar, brincar. E todos os dias a gente vai construindo quem é essa Júlia, né? Quem é essa Maiara, quem também não está nos assistindo está se construindo todos os dias. Então é uma pergunta que vai ser constantemente uma pergunta aberta pra gente, né? Isso, vai ser constantemente modificada, né? Respondida no dia a dia. Isso mesmo. E já que você falou assim sobre a sua profissão, né? Outra pergunta, o que você queria ser, assim, quando crescer? Quando você era criança, o que você queria ser agora, né? Cara, eu brinco muito dizendo que é mais fácil você me perguntar o contrário. Que é muito mais fácil você perguntar o que é que eu queria ser na vida adulta. Meu sonho era ser criança. Porque criança a pessoa pode brincar o que quiser, a responsabilidade é ser feliz, né? Inclusive é essa defesa que a gente faz na psicologia, né? Que a criança tem essa liberdade de ter a dignidade de brincar, de ser feliz. E eu acho que eu carrego um pouquinho dessa infantilidade no meu ser adulto também. Nunca fui muito presa à questão de profissão, né? Mas eu tinha a inspiração, você me falou, né? Tipo, a Júlia filha. Isso me fazia muito pensar que eu queria ser muito parecida com a minha mãe. Eu cheguei a pensar, cogitar ser professora. Inclusive dei aulas de psicologia já na FMB, pro curso de serviço social. Que legal. Dei, foi uma experiência maravilhosa. É incrível dar aula. Você seguiu só numa tutoria ou você pegou mais de outras turmas? Foi só uma tutoria, foi bem rápido, foi algo quando eu tava com os 4 meses de gravidez de João Miguel, foi algo para tentar mesmo. E foi uma experiência incrível. Eu gosto muito da psicologia porque ela apareceu inclusive de um jeito engraçado na minha vida. Eu gosto daquilo que me aproxima do humano, né? É estranho também a gente brincar de se descobrir como humano sendo já, mas toda profissão que me aproximava da tentativa de estar próximo do outro me encantava. Professora,
o curso de Direito também me abrilhantava muito os olhos em 2015. E por acaso a psicologia apareceu porque o Enem pede dois tipos de curso, né? Pra gente estar na tentativa. E eu passei primeiro em psicologia e decidi tentar. Acabou que eu me identifiquei bastante. Tem essa questão de estar mais próximo do humano, de estar na conversa. E é algo que hoje, se você me perguntar assim, tipo, outra coisa que você quer? Não vem, né? Não vem. A psicologia me completa muito nesse quesito, pelo menos. Então eu quero continuar sendo uma criança feliz, no corpo de uma adulta, que pratica mulher psicologia. Com a rostinho de criança, né? Com essa Porque mesma uns 15, carinha. 16 anos aí. João Miguel que lute com essa mãe que vai ser mais criança que ele, né? E que no final das contas pratica psicologia. Acho que basicamente é isso. Você me respondeu, eu fiz uma pergunta, você já me respondeu duas, porque a outra seria, Júlia, e como foi que a psicologia apareceu na sua vida? Então você já me respondeu, né? Não era algo que você queria desde a infância. Não. Na verdade, quando eu era criança, tive vários insights do que eu queria ser. Eu nem sabia direito, eu tinha até essa crise. E eu acho que como uma forma de tentar responder isso, na psicologia, eu me dei muito bem com uma matéria chamada orientação profissional. Eu também pratico esse guiamento pela psicologia e isso faz sentido para mim hoje justamente porque lá atrás eu queria ser tudo. Queria a vida de professora, queria estar dentro da escola. Pratico a psicologia escolar e educacional, tenho uma pós-graduação nessa área, inclusive. Você tem mais de uma pós? Tenho 3. Quais são as pós que você tem? Eu tenho em psicologia escolar e educacional, né? Tá faltando só entregar o TCC. Com o João Miguel agora com os 9 meses, dentinho nascendo, e você Eu que entregar lute. um TCC, isso mesmo, você Eu bebê. que lute. Tenho essa, estou em andamento também da psicologia clínica, mais especificamente em fundamentos da psicanálise, né? Que é uma área que qualquer pessoa, na verdade, para quem não sabe também, qualquer pessoa pode ser psicanalista, com qualquer formação. Mas que, em especial, eu quis unir com o meu conhecimento em psicologia e o conhecimento em psicanálise para fazer a prática clínica, né? Era algo que eu muito me identifiquei, né? Porque eu já passei pelo processo de análise. E estou fazendo também uma terceira agora, que é a respeito de técnicas de psicoterapia com criança, que é um público que eu queria muito alcançar, mas que eu não me sentia preparada. Então, como uma forma de melhor estudar também as questões infantis, poder me sentir um pouquinho preparada para atender esse público, eu também tentei essa terceira. Estou aí com 2 pós nos pinhais para dar conta, enquanto o João Miguel está com 9 meses, dentição, enfim. E tudo mais, tem que trabalhar e é sobre isso, tá tudo bem, né? Pois é. Assim, você falou que... Você não falou, né? Na realidade, a gente falou antes de iniciar as câmeras. Que você já está atendendo, né? Isso. Onde é que você atende, Júlia? Eu atendo agora em 2 lugares, na verdade, né? Tô atendendo na Casa Nobre, já faz um tempo que eu atendo, né? Que ela se situa ali na Praça Arnaldo Bezerra, aqui no centro da nossa cidade. E tô começando uma parceria com um pessoal que a gente não tem o nome da firma, digamos assim, mas que é em união com uma equipe multi para pensar o atendimento com crianças, né? Vai ter o fonoaudiólogo, profissional de educação física, psicomotricidade, psicopedagogo e com mais uma amiga minha que também é psicóloga, que atualmente está trabalhando lá no CRAS também, onde eu também estou atuando. E lá ela é psicóloga. Lá, no caso, eu sou só gestão, mas ela é psicóloga, que é a Alicia. O fonoaudiólogo é um rapaz de Carnaúba dos Dantas, que é Fábio Júnior. E tem Daniel também, que é psicomotricista lá de Currais Novos, que agrega com a gente aqui. A ideia é que a gente esteja em união fazendo a colaboração, né, com cuidados em saúde com crianças típicas e atípicas, né? E também com orientação parental. Que bacana. Aí já não tem ainda o espaço e não tem o nome, né? Não tem nome. O espaço a gente tá atuando lá na frente de Jailton da Sacola, na rua Alicete. Sei. À esquerda, em frente a Jailton da Sacola. Em frente. Eu acho que eu sei mais ou menos onde é. Pra você falar um nome aí, Psicomotricista. Me explica o que é isso? Psicomotricista. Psicomotricista é uma pessoa que trabalha necessariamente com a questão da educação física para uma pessoa desenvolver questões neurológicas, de psicomotricidade mesmo, estimular como o psicológico vai fornecer o movimento da pessoa e como isso vai implicar diretamente na sua pessoa em formação. Por exemplo, tem muita criança que precisa de senso de orientação, por exemplo,
O psicomotricista vai orientar ela, fazer com que ela desenvolva atividades que colaborem para equilíbrio, orientação, compreensão de espaço, né? Tudo isso para que se desenvolva a parte psicológica, neurológica e motora. Muito bacana, isso. Muito bom e importante demais. Eu não sabia nem que existia assim esse nome, Psicomotricista. Psicomotricista. Um exemplo, por exemplo, de algo que a gente une psicológico, motor e orientação de espaço, por exemplo, é aquele teste da autoescola que a gente fica em cima de uma moto fazendo 8. Detesto, mas é um exemplo que eu bem não chulo. passei de primeira, Nem porque eu fiquei gente. tão nervosa que eu fiz assim, ó, Somos o pé no todos, chão. eu botei também, somos todos contra esse processo, Minha inclusive, gente, é péssimo. além de ficar uma pessoa assim, de olho em você, ficou um monte lhe olhando e aquilo, um nervosismo, pra quem já é ansiosa, porque Não as tem pernas tremendo, maracujina que dê jeito. as pernas tremendo, passei um dia com diarreia, sem saber de que era, vou fazer o teste amanhã, olha só. Pronto. A ideia do psicomotricista também é que a criança, no caso, por exemplo, de crianças com autismo, ela possa desenvolver questões ligadas ao motor, né? Abraço, por exemplo, a caminhar em linha reta e por aí vai. Eu tô falando com uma pessoa sem tanta propriedade, né? Porque nada melhor do que o profissional para falar mais perfeitamente sobre o que é essa área, mas... E isso assim que você está falando é muito importante, porque aqui em Parelhas tem essa carência, né, de atendimento às pessoas com necessidade, às pessoas autistas, desculpa, as pessoas autistas, né, e quem sofreu acidente e tudo mais. Sim. A única clínica que eu vejo aqui que tem um atendimento mais voltado para essa área é a Maria Teônia, se eu não estou enganada. Pronto, tem a Maria Teonas, tem também a Clínica Mente e Corpo também. A Mente e Corpo também tem um aparato incrível nessa área, é muito bom. E assim, no final das contas, esse é um processo que desencadeou com um grande boom que foi o diagnóstico, né? Não só do espectro autista, mas também de outras funcionalidades, como por exemplo, a síndrome de Down, pessoas que têm Down e que precisam também estar envolvidas nesse processo para inclusão social. Esse é um processo de inclusão social fortíssimo, sabe? É um trabalho social que afeta por várias questões. É um profissional necessário, mas se quer queira, quer não, as famílias também têm a carência ligada também ao financeiro. Sustentar um apoio multidisciplinar para crianças atípicas é caro. Indiscutivelmente é caro. A nossa tentativa é que justamente a gente consiga ser acessível a essa população, sabe? Para que a gente faça o principal, que é desenvolver o processo de saúde da família como um todo, né? A questão integral. Visitas à escola, eles já fazem, inclusive, aqui, antes mesmo que eu e a Alicia nos agregássemos, mas é isso, a tentativa é conseguir alcançar o processo ético e social por trás da psicomotricidade, acompanhamento familiar, escolar, orientação fonoaudiológica, psicológica e assim vai. Um elo assim, um grupo muito bacana e muito unido. O que o pessoal já tá aqui, Mente e Corpo. A gente, a Mente e Corpo também tem um aparato incrível. Digo isso porque eu tava lá com um cliente de crise e ela trabalha muito para que a estrutura pudesse justamente abraçar esse tipo de causa, né, aqui na nossa cidade. E assim, tem que também ter a aceitação, né? Mas para ter a aceitação também tem que ter um aparato das famílias, porque também hoje em dia é muito difícil você saber, né, disso, porque não tem, antigamente era tido como doidos, não tinha esse aparato que hoje em dia, graças a Deus com a tecnologia, está sendo mais, eu não vou dizer nem que está sendo mais inclusivo, mas que está sendo mais aceito, né? O acesso à informação conseguiu trazer um pouquinho mais de conhecimento, né? Isso. Imagine só, você caminhar na rua, você não vai abraçar um desconhecido, você abraça um conhecido. Então, quando a gente conhece o fenômeno, facilita que a gente abrace a causa. Isso é muito bom. Inclusive, falando da Mente e Corpo já, né? A Mente e Corpo também desenvolve todo mês de abril um momento com profissionais que falam sobre o espectro autista, por exemplo. Isso é uma forma tanto de capacitar profissionais, né, a um preço super acessível, como também conduzir melhor pessoas a compreender o que é esse fenômeno, o que é essa singularidade de estar no mundo, né, que em especial é assim que devemos conhecer o autismo. Isso. Eu ia até participar desse encontro. Eu fiquei acompanhando pelo Instagram deles, só que no período Liz adoeceu, aí teve todo que era o final de semana todinho. Isso. Aí pra quem é mãe ainda tem aquela bagaginha, né? Isso. E principalmente quando eles só estão amamentando.
Aí é mais complicado. Então, a gente, como mãe, a gente vai se moldando à medida do que podemos. Tô nesse mesmo barco que você. Eu queria muito ter participado, porém, tava com o João Miguel. Isso. Lauane aqui colocou comadre, aí uma Fernanda Oliveira colocou ela é maravilhosa pelo YouTube. Oi, linda! Zé Lauane é madrinha do meu menino, inclusive. É mãe de uma criança atípica e é uma pessoa que buscou super conhecer o que era, né, esse processo de estar no mundo para justamente poder apoiar o filho o máximo possível nessa vivência. Júlia, mas assim, a gente pegando mais um eixo de você como psicóloga para você falar. Nessa época do século XXI, né, que estamos, eu vejo assim, muitas pessoas ansiosas. Só que elas não sabem nem o que é ansiedade, porque antes era para a pessoa procurar um psicólogo, era tido como, você é doido, você está muito doente. Mas hoje em dia, assim, como é que eu sei que eu preciso de um psicólogo? Como é que você sabe que não precisa? É a pergunta que eu gosto de devolver para as pessoas. Porque, assim, eu gosto muito de uma analogia que eu vi também na internet, que é assim, as pessoas falam, só precisa de psicólogo quem tem problema. Quem não tem? Eu só queria saber mesmo quem não tem. Na verdade, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade por si só é um processo natural. Que todos nós já Todos temos. nós. E que é um processo natural, biológico nosso. A gente está em frente, às vezes, a nossa... vamos supor, você vai na savana fazer um conhecimento lá, um momento de viagem, aí você dá de cara com um leão imenso. Qual é a reação que você tem? O coração acelera, mão gela, você quer fugir. Isso é uma ansiedade. É um processo natural, processo luto-fuga. Acontece algo, você tem que reagir para se manter vivo. O problema é que a gente está em constantes leões, né? A gente gosta até de brincar. Matando um leão por dia. Isso. A vida nos coloca em frente a vários leões. Imagine só você cercado por leões. E sem conseguir fazer nada, né? Porque você vai estar com aquele coração acelerado todos os dias, todas as noites, não vai conseguir dormir. A mão fica suada constantemente e você não sabe o que é, né? E o que é mais louco, a gente não está conseguindo reconhecer os nossos leões do dia a dia. O que é que um psicólogo, uma psicóloga vai fazer? Vou falar até mais no feminino, porque nós somos em massa mulheres, né? A psicologia em massa é constituída por mulheres. A gente não está sabendo mais reconhecer os leões. Se você vai para uma savana, você vai reconhecer um leão. Mas e aqui em Parelhas? Qual é o leão que te atormenta? O que é que te deixa com a mão gelada? O que é que te deixa com taquicardia, aquele coração acelerado? O que é que tira teu sono durante a noite? Então, o nosso processo de reconhecimento dos leões que fazem parte da nossa savana, do nosso habitat, vai ser basicamente o processo que você vai enfrentar dentro de uma clínica, né? Com um psicólogo te orientando e tentando reconhecer com você. A gente não vai te dizer qual é o leão. Você é quem vai dizer pra gente. A gente vai te ajudar a reconhecer e melhores formas também de se proteger. Se numa savana você corre, por exemplo, por aquele jeepzinho da viagem, né? Qual é o lugar, qual é o ambiente que você corre para se proteger desse leão? Qual é a melhor forma de compreender, a conviver também dentro dessa savana, sem que você precise matar também, porque a gente sabe que proteger os animais é algo possível, né? Então, conviver com aquilo que nos traz ansiedade também é possível. A gente só precisa melhor compreender qual a estratégia que vai ser usada. Algumas pessoas precisam da medicalização, por exemplo, né? Vai até um médico, precisa da medicação como um suporte, né? Não é a necessária forma de se sustentar no processo de ansiedade, mas pode ser a situação para muitas pessoas, pode ser a ida ao psicólogo de forma semanal, quinzenal, pode inclusive ser a saída da savana. Então, a tentativa numa área psicológica da gente é compreender como esse processo de ansiedade se desencadeia em você e qual a melhor forma de enfrentá-lo. Basicamente, trocando em miúdos, bem simples, é isso. Trazendo até uma analogia para melhor a gente visualizar, é isso. Pronto. Como assim, eu tenho... Claro que eu ando muito por Parelhas, né? Mas como eu tenho um apego maior pelo meu bairro, porque foi um bairro São Sebastião onde eu cresci, me criei. Eu não moro lá, eu não tenho casa mesmo lá, mas praticamente eu moro lá, porque eu vivo lá em Vó. Mas assim, para quem é da população do bairro São Sebastião, o que é que eu faço para que o município ele me ajude? Você assim saberia me responder? Na questão psicológica? Na questão psicológica, isso. Para que eu, como você falou, tem uma pessoa que está lá atendendo que é psicóloga, né? Lá no CRAS do São Sebastião. Aí o que é que eu faço para eu ser atendida por essa pessoa? Vamos lá para 3 coisas só que tá dentro dessa sua única fala.
Primeira coisa que a gente luta para que não haja a psicologização dos fenômenos. Nem tudo é psicólogo. Nem tudo a gente vai conseguir resolver com psicólogo. Por exemplo, a gente trabalha com a perspectiva de ter um CRAS nos bairros que tem maior vulnerabilidade para outras questões sociais. Quais são os locais que a gente tem CRAS aqui? O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. Temos no Cruz do Monte e no bairro São Sebastião. Em Parelhas todinha. Em Parelhas todinha temos somente esses 2 CRAs. Eles trabalham com a proteção social em cima de questões que vão fragilizar o nosso psicológico, vão tentar diminuir esses leões por dia que a gente tem, né? No Instagram deu uma aumentada bem drasticamente na imagem. Eita, deu um zoom. Deu um zoom. Desculpa aí por cortar sua fala. Não, que nada. A tentativa da assistência social, né, com esses CRAs, é diminuir esses leões que podem causar problemas psicológicos e sociais, como, por exemplo, fome, moradia, certo? Violência contra a mulher, cuidados com a criança e com o adolescente, né? E essa psicóloga que está lá, ela trabalha justamente para entender que não é a clínica quem vai resolver tudo. Mas ela vai ser uma forma de alcançar, a psicologia vai tentar alcançar essas pessoas com orientações, como, por exemplo, o serviço de convivência que tem em todo o CRAS, orientação com pais também, e pessoas para proteger crianças e adolescentes, que também a gente vai falar já, que eu sei, né? A respeito de outras campanhas que a gente tem para proteção de crianças e adolescentes, diminuição do alcoolismo e assim por diante. Ah, Mayara, eu já passei por tudo isso, todo esse processo de cuidado, mas eu estou sentindo que eu preciso de um cuidado na clínica. O que é que eu posso fazer? No município, a gente disponibiliza vagas, né, para psicólogos e psicólogas que trabalham no centro de reabilitação, que fica lá na saída para Santana. Lá é trabalho clínico, trabalho de avaliação psicológica, escuta psicológica, tudo bem direitinho, para justamente ter um trabalho mais clínico, né, mais específico, voltado para a pessoa. Imagine só, acho que lá, se não me engano, tem 3 psicólogas para a cidade inteira. Então, a tentativa de ter uma psicóloga no CRAS, no CREAS e esses daqui para dar conta é fazer, por exemplo, estratégias de grupos para a gente trabalhar em coletividade também, a importância que é esse cuidado da psicologia com essa população, é fazer com que esse cuidado se alcance também a partir de cestas básicas, moradia digna e de segurança. Imagina também como foi a situação de habitação para a gente nos tempos em que estava tendo mais chuvas fortes aqui, né? E assim vai. A tentativa é mostrar que a psicologia vai além de 4 paredes, fornecendo cuidado e proteção a partir de grupos sociais, de atenção psicossocial em CRAs, de atenção psicológica específica e clínica, no centro de reabilitação e assim vai. Esses são os setores públicos. Quem precisar da assistência social, ela é uma política social para quem dela precisar. Quem está precisando de um requerimento de cesta básica, quem está precisando de uma escuta e um acolhimento, ela vai fazer esse acolhimento, só que a gente vai rastrear justamente para compreender qual é a sua demanda. Podemos encaminhar para esses vários setores, né? Se compreendemos que houve um rompimento de vínculos, de violação de direitos, se você precisa de um acompanhamento clínico mais específico, o encaminhamento vai ser feito. E a depender também da sua condição financeira, a gente vai perguntar para você, você prefere no público ou você tem condição de se caminhar para um ambiente privado? E assim a gente vai estabelecendo conexões, sabe? Isso. Assim, eu acho que eu entendi, mas para deixar bem mais claro, no CRAS não tem o atendimento em si, eu com a psicóloga. A psicóloga do CRAS, ela vai servir mais para... Então, tem esse atendimento, mas ele não vai ser psicoterapia. Trocando em miúdos. Não vai ser uma psicoterapia, vai ser um acolhimento específico para CRAS. Vai ser um atendimento de escuta, ela vai ouvir você, fazer um acompanhamento, uma triagem, para justamente poder ver o que é que você precisa. Você precisa de algo que o CRAS oferece, que o CREAS oferece, que o Centro de Reabilitação oferece. Aí ele vai fazer essa triagem. De um momento clínico, mas que você tem condição de sustentar no meio privado, vai fazer uma triagem. Mas o acolhimento vai acontecer. Uhum. E você aí também falou da parte de campanhas. Eu estava acompanhando as suas redes sociais, né? E vi você falando sobre uma campanha Faça Você Mesmo. Faça Bonito. Faça Bonito, o nome da campanha. E eu fiquei, que campanha é essa? Você poderia explicar que campanha é essa? Faça Bonito, desse nome, por que surgiu essa campanha? Vamos lá. Há mais de 20 anos, uma criança foi extremamente violada sexualmente, o nome dela era Araceli, e ela foi encontrada morta, né, em decorrência também desse processo de violação. Ela foi a primeira?
Não. Vai ser infelizmente não foi a primeira. Vai ser a última? Também não. Então, a campanha Faça Bonito surgiu como uma forma de marcar o que aconteceu com a Araceli e que várias Aracelis são essas que estão em nossa sociedade, que precisam de algo chamado proteção familiar. Né? A gente dá de cara constantemente no CRAS, em CREAS, nos serviços da política de assistência de saúde, com violações relacionadas ao abuso e exploração sexual. A campanha Faça Bonito acontece no mês de maio, com o dia D, sendo o dia 18, em homenagem, em forma de memorar o que aconteceu com a Araceli e de evitar que Aracelis aconteçam também, né? Conscientizar nossa sociedade sobre o nosso cuidado de proteção com a criança, principalmente no seio familiar, né? Mas também em sociedade. É uma responsabilidade de todas e todos nós evitar o abuso sexual que pode acontecer por via do estupro, do assédio, e também a exploração que tem relação direta com a venda do corpo, com a retirada do corpo da criança para a questão sexual relacionada à venda, à troca, né? Então, todo mês de maio, a assistência social se empenha em fazer essa campanha Faça Bonito, proteja a nossa criança. A ideia é tipo chamar a atenção para você fazer bonito, defender a criança e o adolescente a partir de campanhas com palestras, jogos lúdicos com as crianças, para que elas compreendam o que é o abuso, o que é a exploração e assim possam denunciar e serem acolhidas em ambientes públicos por pessoas específicas, como por exemplo CREAS, CRAS. As escolas fazem parte, a gente também dá um apoio para que professoras e professores acolham a criança que vai querer dizer: titia, aconteceu uma tal situação com meu vizinho, ele tocou em tal parte minha de um jeito que eu percebi que tinha um desejo sexual ali por trás, pelo que eu escutei. Às vezes, assim, tantas crianças sofrem, né? Mas não entende, porque acha que é só a penetração, mas até um toque, até uma forma diferente, Perfeito. Já é um abuso, né? Perfeito. O assédio por meio de palavras, para que não chegue ao extremo que é, né, o processo do estupro carnal, aquela coisa da penetração, inclusive de objetos, né, não necessariamente de um órgão genital ou algo do gênero. A exposição da criança à própria situação sexual com adultos, sendo com o uso de outros objetos, a própria genitália e tudo mais, ou até mesmo a morte, né? Como foi o caso da Araceli. A ideia é educar a criança por esse percurso, para ela compreender qual o toque do sim, qual o toque do não, quem é a pessoa de confiança dela, e até mesmo para ela poder chegar para alguma autoridade, alguma pessoa de confiança e dizer: tia, a pessoa, ou tio, né? Tia, a pessoa que deveria me proteger, meu pai, minha mãe, alguém da minha família, é a pessoa que me viola. Ela compreendeu o que é o processo de violação, poder chegar a alguém de confiança e quebrar a partir também da quebra do silêncio. A gente, infelizmente, participa de muitos processos de denúncia assim no mês de maio. Quanto mais há o processo de conscientização, maior a quantidade de crianças e adolescentes que chegam dizendo: isso é errado? Não sabia. Naturalizei porque foi alguém de muita confiança minha, alguém da minha família, que chegou a fazer esse processo comigo e eu não entendia como era errado. Então, a gente consegue, com a campanha, alcançar mais pessoas, e é que nem aquela coisa que a gente falava: quando há um maior conhecimento, maior abraço da causa. E todo mês de maio a gente tenta impetrar, né, essa forma de cuidado, de proteção, que deve se estender por todo o ano, né? Então, a campanha Faça Bonito surgiu disso. Também surgiu a partir do dia 3 de maio, em homenagem a Henri Borel, que foi aquela criança extremamente violada por questões físicas de violentação, foi extremamente espancado até a morte pelo seu padrasto. E também nele a gente coloca a ideia da família como protetora, né? A ideia da mãe que poderia ter entrado em proteção do seu filho com relação ao padrasto. E a gente, mais uma vez, levanta a bandeira da família como seio de proteção para a criança e adolescente. 8 horas, viu? Muito obrigada. Falando nessa campanha também, assim, aproveitando esse eixo do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Um momento lá de dor, de angústia, de tristeza, e muitas pessoas, mais de 20 crianças em um só local, que era para ser o abrigo, que era para ser a proteção delas, elas foram violentadas, foram estrupadas, né? Isso. Infelizmente. E essa é a coisa louca, né? Como é que a gente pode construir a nossa sociedade de modo que ela seja
protegida. Inclusive, ter relações sexuais na frente de crianças é uma forma de violar, né, o direito delas de estarem completamente longe dessa prática, sejam elas as que veem, as que são alvo dessa violência, né? E essa tragédia consegue reunir muitas coisas para serem discutidas, como, por exemplo, a vulnerabilidade da criança frente a um momento como esse do abuso, o contato com estranhos, a união em um local em que há insalubridade com relação à comida, habitação, saúde, saneamento. E isso coloca realmente a gente para pensar como é que a gente está estruturando a sociedade para proteger quem mais tarde pode se tornar um violador. Essa também é uma questão para a gente estar pensando, né? Isso mesmo, Júlia. Muito obrigada assim, pela sua explicação da campanha. Faça bonito, né? E também para que a gente, como sociedade, como mulher, como mãe, a gente possa orientar os nossos filhos, né? O que é, como você falou, o toque do sim e o toque do não. Até quando fulaninho pode se aproximar de mim. Isso é uma coisa também para a gente estar pensando, porque, por exemplo, grande parte das pessoas que sofrem abuso na nossa sociedade são mulheres também, né? Você acabou de ter uma menininha também, você já tem um rapaz. Como é que a gente também pode orientar? Isso é uma coisa que eu penso muito a respeito do meu João Miguel. Como a gente pode orientar para que a nossa sociedade machista diminua essa potencialidade destrutiva, né, para com pessoas que têm um pouquinho mais de fragilidade dentro da nossa sociedade. Vou dizer um pouquinho como uma forma tranquila de falar, né? Porque pessoas que têm essa fragilidade somos nós mulheres, não porque somos um gênero frágil, mas porque temos o patriarcado como uma forma de estar o tempo todo sufocando nossa forma de ser em sociedade e que acabou resultando isso também na criança, né? No ser criança e no ser adolescente, que são pessoas que precisam de um pouco mais de proteção em função também do patriarcado que o tempo todo tenta sufocar a nossa subjetividade, né? A nossa forma de ser em sociedade. E também, assim, o nosso, como é que eu posso dizer? A nossa criação, né? Porque, como você falou, de feminino e masculino, o fardo da mulher já vem tão sobrecarregado que às vezes a gente temos que assumir as funções de masculinidade na vida e cuidar do filho, cuidar de casa, cuidar de trabalho, cuidar de equipe que trabalha. Então a gente está carregando nossos fardos, que se tivesse aquela igualdade do que o homem soubesse ajudar e compreender o que nós mulheres estamos trabalhando, né, para que não precisa ter a balança de homem e mulher, não, nem mulher e homem, mas que se fosse igualitário, que os dois trabalhassem para que os dois crescessem junto e entendessem sobre isso, porque tem homens que não aceitam que mulheres ocupem tais cargos, né? Então, para isso já é um quebra muito grande. E, infelizmente, é isso que nossa sociedade ela vem trazendo há séculos. E que até a gente, quando traz aqui o papo de mulher, a gente também traz como uma forma de alcançar essa população, tanto a feminina, para dizer, poxa, é mesmo, eu ralo bem mais para chegar num lugar em que o homem chega com maior facilidade. Isso. Né? Como também para mostrar que o nosso papo de mulher não é o frufru que boa parte das pessoas também usam, tipo, é papo de mulher, como uma forma de menosprezar, mas uma forma de ampliar a gama para dizer que aqui também é um espaço de luta, né? De mulheres. Para poder chegar em lugares um pouco mais longe, sem que precisemos nos apoiar no patriarcado para tal coisa, né? Como boa parte dos homens fazem, né? Isso mesmo. E outro tema, assim... Já constamos 19 pessoas no Instagram. Sejam... Ai, gente, muito já é 8 horas, e muitos papos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, né? Já é 8 horas. E eu acabei de lembrar do sorteio. Então, para você que deseja participar do sorteio, vai lá na hashtag, vai lá nos comentários, tanto no Instagram quanto no Facebook, e coloca a hashtag Papo de Mulheres. E já estará concorrendo ao nosso sorteio. A manicure e o pedicure com Soraya. Araceli Soraya, lá no bairro São Sebastião, que ela trabalha divinamente, viu? No YouTube também, gente. Quem quiser colocar no YouTube, nossa produção vai estar marcando todo mundo. E a gente está aqui acompanhando os comentários de vocês. Isso. Teve gente que chegou depois e não estava sabendo, mas para hoje teremos um sorteio para quem está participando da live com a gente, tá certo? E como a Mayara falou, é só usar a hashtag Papo de Mulher. Isso, a hashtag Papo de Mulher, ou aqui no Instagram, ou lá no YouTube, e participar para concorrer a uma manicure e pedicure com Soraya. Isso. Vai lá, Leninha.
Marca. Excelente. Quem é? Helena Neto. É Ninha. É Ninha. Sim, lá do Cross São Sebastião. Isso. Caroline, Bete Campelo, Lúcia, Maiara, Marciane, Cláudia Decore, todos vocês sejam muito bem-vindos e obrigada por estar conosco, né? Nesse papo de mulher de hoje muito interessante, Júlia trazendo muitas abordagens de tema. Produção, não consegui acompanhar. A gente não consegue. Mas assim, seu Para o Instagram, deixa eu pegar. Eu já roubei aqui Pode pegar. o telefone de Júlia, nem pedi, mas desculpa aí, gente. Não. Galega Santos, boa noite, lindas. Isaele Cristina, Gabi Fashion, Chayane Kathleen, Rosalina Vigília. Galega Santos colocou, tá baixo. Já tá funcionando ou é porque a gente tá falando... Nos dê retorno, viu, gente? Por É. favor. Iane e a... Como é o nome dela aqui? Colocou Júlia Linda. Iapa. Iapa. Sou Fatinha, que esteve comigo aqui. No outro episódio, no não é episódio, isso? que foi o primeiro episódio. Helena Netão, as duas. Minha. Maria das Vitórias. Jairo. Rita Dantas lá do postinho colocou. Típica do germiniano. Geminianíssima, querida. Fala. Seca, Frank Suelma. Vamos lá. Amanda Silva. Emanuel aqui todas as terças-feiras ele tem um bate-papo de alpendre, né? Minha gente, eu só faço morrer de rir com tantas conversas que eles vêm, viu? Olhem, imaginem só, Emanuel, tem um menino que trabalha lá na Novelar, aí eles trazem convidados, galego, né? da novela. Galego da Novelar, e eles trazem vários convidados, minha gente, é só pra gente se acabar de rir. Eu fico só de casa. Eu tô recebendo uma pessoa aqui. É o meu show. João Miguel acabou de chegar aqui. Meu neném, gente, chegou. Veio aqui ver a mãe passando vergonha. Nada. Maxuela. Então, olha, quem quer participar do sorteio, coloca hashtag Papo de Mulher. Marisete aqui, que foi muito falada. Quer participar? Pareça aí, Mari. Tô tão desarrumada. Não. Gente, parte do que eu sou é respondendo aquela pergunta a essa mulher. Inclusive, Feliz Dia das Mães já pra todas que compõem, né? Um serzinho devagarzinho. E ela tá aqui com o meu neném. O bom é que vocês estão num look bem monocromático. Todos de azul. Todos de azul. Essa gostosura. Estou aí em casa com trombada e Tiago. Ok, mãe. Gente, Tiago é meu cônjuge. O digníssimo de É meu Júlia. digníssimo. Essa daqui é a famosa Marisete, professora de português aqui, quase da população toda de Parelhas. Eu sou velha mesmo. Não, Jamais, você é vivida. Jamais. Você é vivida. Jamais, eu não deixei. Nada de telas. Não. Boa noite, gente. É isso aí, a verdade é essa. Mãe, eu falo aqui, ó. Um bocado de tempo na educação. Vamos pegar outra cadeira? Não precisa não, eu vou sair logo. Ela- Trabalhei muito tempo na educação e realmente, praticamente, boa parte de Parelhas. Passou pelas suas mãos. Passou pelas Minha minhas mãos. professora Garcia. E alguns são bem meus amigos, entre os quais vocês. Alex Beretta tá aqui mudando os coraçõezinhos. Bretas. Cheiro. Vou ali dar uma voltinha. Vá. Vida de mãe é isso. Eu não sei como Marilis também não apareceu, porque ficou com a outra avó. Uma ficou pela parte da manhã e a outra avó ficou Pela parte da... É isso, gente. E é sobre isso e tá tudo bem. E aí, Bretas? Um cheiro pra você, gatinho. Bretas, participe do nosso sorteio, viu? Hashtag Papo de Mulher. Júlia. Diga já- lá. Deixa eu ver aqui a campanha, fala você mesmo. E aí, como foi a gestação de João Miguel? Cara, foi muito engraçado. Eu tava lá na minha independência profissional, eu tinha um vínculo em Carnaúba, tinha acabado de sair pra vir trabalhar aqui já, né? Eu tinha acabado de chegar, tava indo curtir música que eu adoro, tava Eu vi indo... que você tá fazendo muitas trilhas, Tava. postagens e tudo mais, rapel. De repente eu me descubro grávida, tava indo fazer uma prova em Santa Cruz.
E eu me descobri grávida. Eu lembro muito que eu tava brincando com as meninas, inclusive com Ninha lá no CRES. Eu ficava tipo, meu Deus, onde é que esse menino vai estudar? Um desespero. Porque eu sonhava em ser mãe, só que eu não... Mas não agora. Era algo que eu não foi nada planejado. Planejado por Deus, gosto de pensar assim, né? Que foi algo bem metrificado para que eu entendesse outras questões da vida, né? A gente tava brincando, inclusive, falando aquela coisa, né? Que a gente aprende a ser filho depois que é mãe. Então, foi algo que eu precisei bastante para melhor me colocar como filha com relação à minha mãe. Foi algo que uniu muito Tiago e eu. Foi uma felicidade gigantesca para a irmã dele, né? Que é a filha de Tiago, Tássia Luísa. E assim, uniu a gente com várias outras pessoas, né? Os padrinhos atuais de João Miguel, Lauana, que foi um apoio enorme pra gente, a Aline, que também é outra madrinha de João Miguel, Ilona e Túlio da Drogaria Cari também. Foram um apoio absurdo pra gente, nossa família. Ver a minha família também abrir os olhos para a vida de João Miguel foi algo que foi fundamental, sabe, para o meu crescimento. E tudo isso se desenvolveu na gestação, né? Eu tô falando isso porque meu processo gestacional foi muito ligado a isso, né? E eu brinco também dizendo que eu gostava muito de criticar a figura masculina. Dizia, tem que ser um homem mesmo para fazer um negócio desse. Como uma forma de, tipo, fazer a brincadeira controvérsia. E assim, ele nasceu um rapaz Mulher, pra me fazer 4 quilos, assim que 4 quando eu imagino quilos. 4 quilos, minha gente, 4 quilos. 4 quilos, 160, 53 centímetros. Hoje em dia tá com 10 quilos. A mãe apoiando ele assim de lado já. De vocês, mas É sobre sobre tá isso. tudo bem. A gente diz isso com orgulho, tipo, 10 quilos e as costas doendo, dando uma lordose já. Mas que, no final das contas, só traz orgulho, né? Foi algo que complementou na minha vida. É incrível, assim, eu vejo muito. Quando um filho nasce, uma mãe renasce, né? Porque a vida que você tinha, você entende o quanto você é forte depois que João Miguel chega. Pelo menos pra mim foi assim. Eu era uma Maiara. João Miguel nasceu, eu sou totalmente... As mães do João Miguel. As mães de João Miguel. O João Miguel nasceu, eu sou uma pessoa totalmente diferente, assim, mais apegada com a vida. E eu também não queria engravidar agora, porque eu tava fazendo pedagogia e eu faltava ainda um ano pra terminar a pedagogia. Um ano não, menos de um ano mais ou menos, quando de repente eu me vejo grávida. Não foi planejada também, Não Liz? foi planejada. Gente, que Eu me vejo absurdo. grávida e vem Maria Liz. E aí, a gestação com 7 semanas, eu descubro que eu tenho um descolamento de placenta. Então aí eu tenho que ficar totalmente de repouso com 7 semanas. Então não podia levantar, não podia fazer nada, totalmente. E eu já coloquei na minha cabeça que ela não ia resistir, porque era muito sangramento e tudo mais, e eu achava que ela não ia suportar, né? E de repente, quando eu me vejo com 8 meses de gestação, sofro um acidente de carro. E nesse acidente de carro, aí foi que eu vim entender que o quanto eu era forte e o quanto minha mente estava trabalhada para ser mãe do meu segundo filho e o quanto Maria Liz era forte, porque ela não teve nada. Graças a Deus, ela não teve nada. E foi na época que a maternidade de Parelhas estava fechada e aí, como a gente, assim... Eu e meu esposo, a gente é mais estudado, eu vi a possibilidade de ir para casa dos meus familiares que moram fora e ficar por lá. E lá eu teria uma segurança maior, né? Para ele nascer numa maternidade mesmo sem precisar estar transportando, porque a gestação já foi bem... Uma doideira, né? Bem daquelas que eu passei praticamente 9 meses sem fazer nada. Eu não podia trabalhar direito, eu trabalhava deitada, assim, era um notebook assim. E eu só me levantava da cama pra ir ao banheiro, porque foi todo nesse processo. E eu faltando uns 15 dias pra menina nascer, eu digo, não, eu vou pra casa dos meus familiares. Pra ter essa... Porque na minha concepção seria um parto normal, tranquilíssimo, igual foi do meu primeiro. Que o primeiro eu saí de um extremo da cidade pra outro, que eu moro lá na saída pra Santana, do bairro São Sebastião. E tive ele no outro dia. Maria Liz... Não foi normal, cesariana. Então ela nasceu em setembro, eu ainda não fui estudar qual é o signo dela. Mas se você diz que... Que dia? Dia 24 de setembro. Vixe, ela é de Libra. Eu ainda não sei assim mais. Pois bem, porque Ela é indecisa. Pois bem, porque ela era para nascer dia 16
de setembro. Ela vai nascer dia 24 de setembro. Eita. E João Miguel, o seu João Miguel, ele foi normal? Ele foi cesárea? Gente, isso é uma coisa muito doida. A gente não tem meta de parto até a gente engravidar, né? Tipo, engravida aí, não, quero um parto normal, quero amamentação exclusiva até os 6 meses, quero a introdução alimentar inicialmente com os legumes. Você tem todo um traçado do que é a mãe ideal, né? A gente constrói muito isso e pra gente desconstruir ao longo do processo, graças a Deus que tem quem dê a mão pra gente, né? Mas, ainda bem que pronto. nós duas temos quem dê a mão. E quem não tem? Eu fico imaginando isso, né? E quem não tem um suporte, quem não tem apoio? Inclusive, fica aqui a dica. Saúde mental. Larga a mão de quem não te apoia na vida. Larga a mão de quem não te apoia na vida. Já foi, minha gente. Porque não tem como a gente estar com saúde mental é não estar nos ambientes que nos sufoca também. Então, relacionamentos que nos sufocam, que nos tiram essa liberdade, que se tornam um leão pra gente dentro da savana, é um convite pra gente se retirar. Na gestação, por exemplo, eu tive que sair de perto de algumas pessoas que, por exemplo, chegaram a duvidar da paternidade do meu filho. E você falar, se afaste, não é só do pai do seu filho, não. Pode ser sua melhor amiga, pode ser quem for. Não tá lhe fazendo bem? Busque apoio de outras formas para que você se sustente em relações saudáveis, na verdade, né? Pessoas chegaram a duvidar que Tiago era o pai do meu filho. Isso foi muito doloroso para mim. Me marca, inclusive, até hoje. A resposta de alguns familiares meus a isso, porque eu não estava casada na época que eu engravidei. Na verdade, eu e Tiago, a gente estava separados. Eu tinha ido pro Samba Brasil, curti um samba, um pagodinho muito bom, porque quem me conhece sabe que eu amo pagode. E a gente ficou e tudo mais, eu descobri que estava grávida quando eu fui fazer uma prova em Santa Cruz. E ele me deu super apoio. O Tiago ficou tipo, calma, eu tô aqui para tudo que você precisar. E ele é assim até hoje, ele é um pai funcional, um adulto funcional muito incrível para nós dois. E para mim ele é um companheiro de vida nesse quesito também, sabe? De me dar esse suporte. Então, a gestação foi muito tranquila em tudo. O João Miguel, o tempo todo, se desenvolvia muito bem. Eu não tive esses sustos que você teve, né? Mas o susto que eu tive foi justamente descobrir que estava grávida. Tem até aqueles reels brincando, né? Que, poste uma story quando você estava grávida e não sabia. Sou eu cantando Sorriso Maroto na frente do palco. Eu truando assim, 1,65 m. E eu tava lá curtindo horrores e João Miguel já tava em mim faz tempo, eu nem sabia. Então, na gestação, primeira ultra, 7 de agosto. E foi o dia que o João Miguel nasceu. Exato. O meu João Miguel também foi assim. Foi dia 29 de abril, ele nasceu. Dia 29 de abril. Exatíssimo. Então, ele não é indeciso igual Carol tá dizendo que a pobre dela tá nem... Maria Lígia não tá nem aqui pra se defender. Coitada, tá até dormindo. Não, e tipo assim, João nasceu no dia 7 de agosto, às 7 horas da noite e 7 minutos. Ixi, Maria. Ele gosta muito do 7. Se Maria Liz é indecisa, 7 é número de mentiroso. Tô preocupada nesse momento. Não, sacanagem. Meu Deus. Mas fora isso, foi uma gestação muito tranquila. Eu só, como a gente tava brincando com essa questão do peso, eu só é danado mesmo pra lidar com ele no dia a dia. Mas é uma criança super esperta, já desenvolve, já fala gato. Ai, meu Deus, gato. Ama cachorro, papa, mama, ele já fala. 9 meses, né? 9 meses. Lawane colocou aqui zóio verde. O zóio verde dele, meu Deus. Pronto, Isso é outra coisa. Eu tenho muito conflito com a minha relação com meu pai. João Miguel nasceu parecidíssimo com meu pai. Muito parecido. Porque ele é parecido comigo e eu sou parecida com meu pai. Eu não quero aceitar isso, mas é isso. Ele é muito parecido com meu pai nesse quesito. Nesse quesito. Rosto. Físico, gente. Foca no físico. Ele é muito parecido com meu pai. Mas aí você disse que a gente tava aqui conversando e você disse que você é muito brincalhona igual seu pai, né? Eu sou. Meu pai nem tem isso. se preocupe que João Miguel também vai Coitada de mim, herdar então. alguma coisa. Ele vai ser uma mini Júlia. Me lasquei. Quem me aguenta, né, Brasil? É sobre isso. Só Maiara pra me convidar pra vir pra cá. Cara, eu amo. E uma coisa assim, qual é deixa eu ler aqui a pergunta pra que eu possa... Claro. Tem uma pergunta que eu nem lhe fiz enquanto a gente tava falando sobre psicologia, sobre entrar na faculdade, que Carol, talvez assim, ela quer entrar pra essa área. Eu, por livre e espontânea pressão, né? Como... Bora nós! Assim, por
livre e espontânea pressão. Gente, não vá pressionar ela. Ela Já gosta vai- de expor as pessoas. Se prepare. Mas para outras pessoas assim que têm a vontade, que têm um desejo de entrar para psicologia, você tem algo a falar, algo a incentivar? Cara, eu sou muito fã do meu campus universitário. Qual é? Eu me formei na FACISA, Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, que é um campus da UFRN. Ele é um campus. É tipo o SERES, que a gente brinca que em Caicó que tem esse nome, porque é um campus da UFRN específico daqui do interior. Por que eu sou fã da FACISA? Porque lá a gente aprende a fazer saúde para o interior. Não é uma coisa tipo psicologia das organizações, E psicologia é onde você clínica. vai viver, né? Onde você Isso. vai atuar. Se Cara, você é lá, do interior. lá você dá conta de conhecer o que é a comunidade que vive no interior, da pessoa que não tem condição de pagar uma equipe multi para o filho, que está precisando do serviço da UFRN para poder ter um acesso a uma saúde gratuita de qualidade. É alguém que você... A gente tem uma disciplina que o nome é Saúde e Cidadania, a gente chama de SACI. Mas quando a gente tá muito estressado com a disciplina, a gente diz que é sair andando como idiota. Bicho estranho é universitário. Mas saúde e cidadania a gente passa a dar muito valor ao longo do processo e depois que a gente se forma, porque é o que dá a gente o caráter social da psicologia, que é o que eu particularmente mais me identifiquei, né? É compreender que a psicologia vai muito além de quatro paredes, que não é só psicologia clínica, que a gente precisa estar junto da campanha, por exemplo, Faça Bonito, e do mês de conscientização sobre o autismo em abril, e da conscientização sobre o câncer de mama, e do Agosto Lilás, e Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, todas as cores que formam o nosso mundo, né? Como uma forma de compreender que a gente também tem especificidades que precisam ser dadas contas e que precisam ser construídas todos os dias. Você no início me perguntou, quem é Júlia? Me pergunto não, quem é a psicologia? A psicologia está em constante transformação e ela precisa se fundamentar onde ela acontece. Se eu estou aqui acontecendo no interior, em Parelhas, aqui tem especificidades para a psicologia que lá em Natal tem outras, que lá em Santa Cruz tem outras. Então, eu particularmente... Outra coisa que me formou muito como psicóloga, para além da psicologia, foi o movimento estudantil. Eu fui presidente do centro acadêmico, eu fui coordenadora de mulheres no diretório acadêmico, e tudo isso me fez compreender a dimensão política da psicologia. Me fez compreender onde é que eu poderia estar, acima de tudo, por necessidade da psicologia, do que necessariamente pela necessidade do dinheiro que a psicologia poderia me dar. Então... esse é o caráter fundamental que eu vi na psicologia, na UFRN Facisa, e que eu, Carol, por favor, estou lhe pedindo para se formar lá. Os professores lá são incríveis. Vá lá. Bom, minha Me chamaram de minha caloura, inclusive. Ah. Eu amo demais. Eterna... Sim, claro. Um livre e espontânea Claro, pressão. aqui nós somos democráticas na Constituição e somente. Não, brincadeira. Não, eu particularmente não recomendo outro lugar, porque eu não estive lá, mas que eu posso recomendar justamente porque eu vivi aquela transformação política e ela é incrível. Incrível, incrível. Inclusive, uma amiga minha se formou recentemente no mestrado, Cecília, e ela foi dar aula lá. E uma professora nossa lembrou de uma frase que eu tinha comentado. Aqui vai ser em processo de interiorização quando nós estivermos dando aula aqui. Que é quando a gente estiver realmente formado do interior para o interior. Então, é uma experiência que eu super recomendo. Tem aqui Daiane Diniz. Eu não fui porque tinha um bebê pequeno na época. E ela diz, meu sonho cursar psicologia. Inclusive passei mas não foi porque teve um bebê pequeno na época, né? Então é isso. Às vezes a mulher também, ela tem que se guardar um pouquinho, porque tem uma outra vida que depende da nossa. Mas, Daiane, Não desista. Não desista. Nosso foco é esse, não desista. A gente também, assim, aproveitando para ser um pouquinho crítica, é doido, né? Como quem precisa se sacrificar é a mulher. O quanto a mulher precisa se sacrificar, né? E por que só ela? Porque provavelmente outra pessoa, se fosse um homem que é pai, ele não estaria impeditivo para ir fazer esse curso, mas nós temos, né? Isso aqui também tem que ser um ambiente para a gente criticar isso. E lá na faculdade a gente vê isso aí muito embasado de como fazer essa crítica, porque outras coisas precisam ser complementares, né, ao processo. Aquela amiga minha, Alice, que eu comentei, que é psicóloga,
ela teve que fazer a escolha também dura de não participar um tempo da vivência com sua filha pequena para participar de outros momentos enquanto ela estava se formando lá na Facisa, né? Inclusive, ela tem absurdamente minha admiração, porque é uma escolha super, hiper, mega difícil, né? Nós somos convocadas diariamente como mães a fazermos esse tipo de escolha. Fazer vários tipos de escolha, né? Eu tenho uma amiga que minha meta, eu tô conversando com ela, mas minha meta é trazer ela pra cá também, pro Papo de Mulheres. E ela, assim que descobriu que tava grávida, ela tinha acabado de passar pra uma faculdade. Não em Parelhas, em outro local, né? Um pouco distante. E ela teve seu bebê, e eu acho que com 2 meses, eu não sei ao certo, um dia eu ainda vou trazer ela aqui pra contar essa história. Ela deixou o bebê aqui com a família e foi fazer a faculdade. E ela foi tão julgada por isso, porque assim, a sociedade não está preparada. E hoje em dia ela é linda, loira e formada e atende super bem. O filho dela tem seus 8 anos, é quase da idade do meu. Pronto, essa história me marcou muito, porque na época eu também estava grávida. E eu, toda vez que eu ia dormir com meu filho, mamando no meu peito, ao meu lado, eu imaginava como é que ela estaria se sentindo fora. Como é que o filho dela estaria. E hoje em dia ela é formada, ela trabalha na área a qual atua, a qual foi formada. E o filho dela é lindo, super apegado a ela. E tudo bem. E talvez tenha tanto orgulho da mãe por ter feito essa escolha do que as pessoas julgam, né? Para ela foi difícil fazer a escolha porque tinha quem julgasse, né? Você falou muito bem quando você falou que a gente não está preparada. E o pior, quem julga é quem está mais próximo de você. Porque aí, quem tá mais próximo não aguenta lhe ver, quer lhe ver bem, mas não quer lhe ver melhor do que Isso. a própria pessoa. Quando você falou a questão da gestação, você falou quem tá julgando é quem tá perto. Eu recebi muito julgamento de familiar, tipo, você engravidou, você não tá casada? É. Que absurdo. E é só. Nossa, eu também. Quando eu descobri que eu tava grávida de João, eu tinha ido embora pra São Paulo pra passar uma temporada lá. Eu acho que eu fui em setembro, mais ou menos, pra voltar só na festa de janeiro, que eu ia vir de carro. Essa adrenalina. Diga lá, nossa, Vim de São Paulo pra Parelhas de carro. E quando eu cheguei lá, muita dor, muito enjoo. Eu emagreci, que eu pesava 47 quilos. E mandei mensagem, eu acho que era... Mandei mensagem, não era nem o WhatsApp, era Facebook pra Ciele, eu tô grávida. Eu descobri a reação, né? E eu digo, não conta pra ninguém. A reação dele foi contar pra todo mundo da família. Sim. Ao mesmo tempo. E depois eu descobri que gente que é muito ligada a ele, não, o filho não é seu. Aí pra pagar, adivinha de quem João Miguel nasceu? A cara do pai. É isso, cara gente. do pai. Ctrl-C e Ctrl-V. E o João, você não é neto do seu avô. Aí ele nasceu na cara de João. É isso mesmo. É sobre isso, tá tudo bem. Ela pediu o segredo a uma pessoa que trabalha com comunicação. Aí é difícil, né? É difícil. Ok. As pessoas comentando. Inteligentíssimas, ela. Ai, cara, não me coloca nesse lugar não, Aninha, que eu pego pra mim. Muito bem, já É, é. você quer dizer, nunca vi, Virginia. Ai, Ninha. Ninha me aguenta, eu amo. Ai, ela é maravilhosa. Eu já não conheço por Ninha, né? Eu conheço como Helena. Amo, best forever. Eu só sou péssima pra responder o WhatsApp. E, gente, olha, não, eu tenho um pequeno defeito. Eu que não é era não, mas depois de João Miguel, tudo é possível. né? Quando você tem dois empregos e tudo mais. Gente, inclusive, vocês têm algumas questões, a gente tava aqui com um roteirinho, mas quem tiver lá suas perguntas, suas questões, a gente tá aqui super abertas pra conversar, viu? Isso. Enquanto isso, você confere aí. Se tem alguma pergunta, eu vou pegar os papelzinhos. Desculpa. Pra que a gente faça o sorteio. Se mais alguém desejar participar do sorteio, coloca aí na legenda, nos comentários. Aproveita. Hashtag Papos de Mulheres. Tanto no Instagram quanto no YouTube. Aproveitem, gente, os minutos já. Não, 8h30. 8h30, ponto. E minha meta é essa. Chegou 8h30 o nosso podcast, infelizmente, tem que acabar, né? Porque senão Isso. a gente vai passar aqui a noite todinha conversando. Ah, se depender de mim. Que é maravilhoso. Deixa eu só pegar ali. Mais alguém? Inclusive, orgulho, viu, gente? A gente tá terminando aqui com a audiência de 14 pessoas no Instagram, né? E 7 no YouTube. Maravilhoso. Deixa o pessoal comentar para a pessoa para fazer. Nossa, enquanto isso, vamos nos hidratar. Manda mensagem ali.
Manuel, parabéns, Maiara e Júlia, pelo podcast. Ai, muito Valeu. Obrigada a você pela audiência. Você também, viu? Ei, deixa eu contar um segredinho aqui. Eu sempre tive essa vontade de montar um podcast, mas eu nunca tinha coragem. Até se ele montar o espaço e Emanuel ser o primeiro a vir fazer o podcast aqui. Eu digo, Olha aí. Emanuel foi, eu também vou. E pra você que tem esse desejo de montar um podcast também, eu já vou avisar que esse espaço aqui que Cielo montou, ele também está para alugar. Eita. Então, quem tem aquela vontade de fazer um podcast, de gravações, Cielo também trabalha com isso. Então, se você quer conhecer um pouco mais desse trabalho, no @Cielo Oliveira ou no @Publicarte Digital, pode mandar mensagem lá que ele estará para responder. Lulu, amei, eu ainda não conhecia. Lulu, como é que tá Caleb? Acabou de ter neném também, né? Lulu, super fitness, maravilhosa ela, viu? Porque ela tinha como é que eu posso dizer? Eu ficava olhando os vídeos dela impressionada. Ela todos os dias na academia. Uma grande maravilhosa. Maravilhosa ela. Ângela decidiu. Rafa mandou, passem a noite conversando, que eu passo a noite assistindo. Rafa, inclusive, saudades, amiga. A gente era tão pregadinha antigamente. Ângela Torres, sucesso sempre, a audiência só vai aumentar, se Deus quiser. Passarei a noite aqui ouvindo vocês, Daiane Diniz. E das suas, como é que eu posso falar? Dos seus dons é cantar também, né? Porque além de tudo, Júlia foi a cantora do meu casamento, ela é cantora de grupos de oração. Então, ela... Foi mesmo? Ela é igual Bombril. Mil e um utilidades. Eu adoro cantar também, foi um dom muito maravilhoso que eu posso passar para as pessoas através do meu trabalho, dos momentos que a gente passou juntos também, né? Desde 2012, essa parceria aqui é antiga, desde 2012, meu amor. Aqui tem história. As duas, assim, é um frizinho. Não, eu tô magra hoje. Naquele tempo eu tinha nem tamanho de gente. Eu era um frizz. Eu era fortinha. Engraçado que você grávida de João Miguel e eu grávida de Maria Liz, a gente também tirou uma fotinha junta, não foi? Sim. Depois eu vou juntar, assim, e postar para o pessoal ver. Sempre nós duas juntas. Bem no São João. Mesmo que os tempos passem, a gente quando se encontra é isso, né, Julia? Sintonia, sintonia. E muitas conversas sobre tudo ao mesmo tempo e é sobre isso e tá tudo bem. Ninha, você não sabia de quê? Júlia canta, Lulu, ninguém tá perguntando. Lulu, para, Lulu. Era bom, né? Era finalizar. Eu até... Ficou nervosa. Fiquei nervosa. Finalizar com a música de Júlia aqui. Só pra vocês ouvirem assim. Ela canta Gente, sugeriu uma música aí, Lulu. Olha, ele tá vendo? Arrasou! Lari, canta. Muito bem, gente. Vamos incentivar aqui. Vai, só Fechei. um rapidinho. Peraí, minha amiga. Não vamos finalizar agora, não. Sim, é só pra finalizar, na hora de finalizar, ok. Calma. Ainda Eu vamos amo ouvir ela. Você é tóxica, viu? Canta aí, Cielo Oliveira. Se ele é tóxico, viu, doido? Se ele é tóxico de verdade, hein? Carol, a Aparecida Santos no YouTube também colocou o hashtag Você tá vendo aí? Eu não sei. Quando ganhar, se ganhar, a gente tem que ver quem é. Foi no YouTube, não tem foto. Caleb tá mamando e eu me divertindo assistindo. Maravilhosa. Saudade, Rafa. E aí, vamos fazer o sorteio já, né? Opa, calma. Eu nem mandei hashtag, eu tenho que mandar, que absurdo. Vai que você... E se eu for, né, não é marmelada, viu, Não, gente? olha, eu não tô nem acompanhando. A Carol tá ali anotando os nomes. Mentira, ela não quer fazer parte. Júlia já pediu pra que ela... Se for Júlia que for sorteada, não foi Carol, não. Foi Carol, sim, gente. Carol, vocês viram, né, que Carol me admira bastante. Ela quer me levar pro marketing daqui. Ela trabalha no marketing daqui, aí ela já disse, só falta o fonezinho de ouvido com o iPad aqui. Elas duas estavam Foi. lá. Carol disse, Júlia, não se preocupe, da próxima vez eu vou providenciar pra você. Então é isso. Eu já levantei e sentei, mas eu vou pegar. 18 pessoas na audiência do Instagram. A gente tá arrasando, gente, é isso. No YouTube ela colocou, é Tia Cida mesmo. Pronto. E um chefe pra Tia Cida também, que ela super publica, né, sobre o Papo de Mulheres. Tia Cida é top. Filha. Falta um, peraí que eu vou... Ó, peguei aqui, Carol vai vir entregar. Eu já vou encerrar, pessoal. Quem tá aqui já não... Quem botou.
Quem tá participando. Quem botou... Eu quem pego, eu acho digno só que eu falta um, pegue. peraí. Falta um. Ei, é o meu. É não. Você já foi. Já tá. Vamos lá, vamos mexer. Você quer jogar os papéis aqui em Vai, o quê? cima? O brinde será um manicure e pedicure com Soraya, Araceli Soraya, lá do bairro São Sebastião. Então, pra quem ganhar, eu vou estar entrando em contato depois, tá certo? Pra que eu possa passar o número do telefone dela. Deixa eu até passar aqui pra quem desejar marcar. Soraya é maravilhosa. E também pra vocês que é do comércio, pra vocês que vendem comida, se vocês desejarem mandar alguma coisa, tanto pra quem está aqui participando, ou pra que a gente possa sortear. É mesmo, gente, porque eu tô Vou com querer. fome, eu só pensei em comida, tá? Mas pra se você tem uma lojinha de roupa que deseja divulgar a sua marca e quer participar, pode mandar aqui, pode falar comigo pelo WhatsApp. Pelo Já até se Instagram. organiza pra usar, né, o modelito para o terceiro episódio. Isso, e a gente pode até colocar aqui a sua logomarca enquanto a gente tá aqui papeando a logomarca passando pelo Isso aí. Todas as sextas-feiras, às 7h30 da noite. Minha gente, Júlia, a próxima convidada, deixa eu dar um spoiler aqui, apenas Irinele Gonçalves. Apenas. Nerinha, mais conhecida, né, aqui. Nossa queridíssima Nerinha, que também foi mãe recentemente no Gabriel. Isso mesmo, então sexta-feira, às 7h30 da noite, estaremos aqui novamente. E o telefone para contato de Soraya é o 84-9640-5108. Então, para você que deseja marcar o manicure, pedicure, unha, ela faz do modelo que você preferir, entre em contato com ela. Vamos lá pro sorteio? Vamos lá. Olha, gente, ó. É o quê? Deixar perto da câmera aqui. Não, na hora. Lê o nome e depois. Sim. Lê o nome? Ah, tá. Tá, pensei que era pra ver. Vai. Eita, caiu um aqui. Aí o outro. É nossa produção. Peguei. É o de Júlia. Boy, é. Mentira. Boy, é o meu. Sinto muito, Carol. Não, mas eu vou de novo porque é sacanagem. Eu já vim aqui, já fui convidada, eu vou tirar Mas o coloca meu. não, porque se... Não, coloca, porque se for... Se tem... for de novo é porque é seu mesmo. É a porque vontade tem que de ser, Deus, ó. querida. Carol já tava tudo nervosa. Mas Eu disse, o Júlia. era Eu disse, Júlia. outro, mas eu vou colocar aqui. Pior que foi eu que profetizei. Minha gente, eu vou até... É, quer fazer que tem marmelada. Isso era a Carol já tava organizando ali. Todos com meu nome. Não, minha gente, pelo amor de Deus, não é todos com nome. Quem ganhou foi a Aline Cecília. Eita, Aline, será que é a Aline Elison? Olha, Aline Elison. que também está grávida. Que também está grávida. Vai lá, Emanuel, por Nossa favor. produção aqui. Júlia, Pra ver aí? Dá pra ver? Deixa eu só atualizar aqui na live. Não tem na live, não? sim, ela... Não, deu pra colocar, deu pra ver sim. Deu pra ver sim. Só ficou um pouquinho borradinho no final, mas dá pra ver que Aline Cecília. era a Aline. Antes de você cantar, né, pra finalizar, deixa só com a última perguntinha. Vamos lá. Qual o conselho ou sugestão que você deseja compartilhar para as mulheres, para as mamães, enfim, para quem está nos assistindo hoje? Não desista da mulher que você sonhou um dia ser. Ela vai custar muita coisa, vai precisar... E assim, na verdade, tem até aquela frase, né? É justo que muito custa aquilo que muito vale. Então, essa pessoa que você tanto deseja ser, que você sonha ser, que... Até uma espécie de conselho para aquela pessoa que disse: eu não pude cursar aquela faculdade porque eu estava cuidando do meu filho, eu precisei exercer a função materna. A sua vaga tá guardada lá dentro para você, sabe? O seu filho quer que você realize seus sonhos. Para você ser uma boa mãe, para você ser uma boa filha, você precisa estar feliz. Então, que se sua felicidade for você se manter nessa luta diária para se tornar a pessoa que você quer, a pessoa que você tanto sonha, não desista, tá? Busque apoio onde você precisa para que esse sonho se solidifique. Acho que é isso. Minha gente, salve de palmas. Já E o teve quê? a sugestão de música? Teve dele também. Boa. Vamos lá, vamos ver qual é a sugestão de música. Cadê a sugestão de música? Teve a dele que eu vi. Ó, canta a primeira que comungou.
Mãe, Capela do Santíssimo, Sacrário do Amor, expõe para nós teu filho, expõe para nós teu filho, primeiro ostensório do Senhor. Pronto, gente, tá ótimo. Que eu fico tímida. Muito obrigada, Júlia. E até Muito as obrigada. próximas, Se Deus quiser. E muito sucesso, viu, moça? Valeu, tchau. Valeu quem ficou aqui até agora, viu?